Olá, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a poda da mimosa. A mimosa é uma planta linda e delicada, que precisa de alguns cuidados para se manter saudável e florida. A poda é um desses cuidados, e é importante saber como e quando fazê-la. Neste vídeo, vou mostrar a vocês como podar a mimosa de forma correta, passo a passo. Também vou falar sobre a época ideal para fazer a poda e os cuidados que você deve ter depois de podar a planta. Então, se você tem uma mimosa em casa e quer aprender a cuidar dela, não deixe de assistir a este vídeo. Até mais! Características da árvore mimosa. Mimosa é uma árvore de pequeno porte, que pode atingir até 10 metros de altura. Possui folhas compostas, bipinnadas, com folíolos pequenos e arredondados. As flores são amarelas, reunidas em inflorescências globosas. A mimosa é uma árvore ornamental, muito utilizada em jardins e parques. O que é preciso para podar corretamente a mimosa? Para podar corretamente a mimosa, você precisará de tesoura de poda, luvas de jardinagem, serrote opcional. Como podar a mimosa? A poda da mimosa deve ser feita no final do inverno ou início da primavera. 1. Remova os galhos mortos ou doentes. Corte os galhos que estejam secos, quebrados ou com sinais de doença. 2. Corte os galhos que estejam crescendo para dentro da árvore. Isso ajudará a manter a árvore com um formato bonito e evitará que os galhos se cruzem. 3. Corte os galhos que estejam crescendo muito alto. Isso ajudará a controlar a altura da árvore e evitará que ela fique muito grande. 4. Corte os galhos que estejam crescendo muito finos. Isso ajudará a fortalecer a árvore e evitará que ela fique fraca. 5. Corte os galhos que estejam crescendo na direção errada. Isso ajudará a direcionar o crescimento da árvore e evitará que ela fique torta. Quando podar a mimosa? A mimosa deve ser podada no final do inverno ou início da primavera. Isso é porque a árvore está dormente durante este período e não sofrerá tanto com a poda. Dicas: use sempre luvas de jardinagem ao podar a mimosa. Use uma tesoura de poda afiada para evitar danificar a árvore. Corte os galhos em um ângulo de 45 graus. Não remova mais do que 1/3 da árvore de cada vez. Após a poda, fertilize a árvore para ajudá-la a se recuperar. Conclusão: a poda da mimosa é uma tarefa importante que ajuda a manter a árvore saudável e bonita. Seguindo estas dicas, você pode podar sua mimosa corretamente e garantir que ela continue a prosperar por muitos anos. Quando podar a mimosa? E a mimosa é uma planta que floresce no inverno, então a melhor época para podá-la é no final do verão ou início do outono. Isso permitirá que a planta tenha tempo suficiente para se recuperar da poda antes do início do próximo período de floração. Como podar a mimosa? Existem duas maneiras principais de podar a mimosa: poda de manutenção e poda de renovação. Poda de manutenção. A poda de manutenção é feita regularmente para manter a planta saudável e com um formato bonito. Ela envolve a remoção de galhos mortos, doentes ou danificados, bem como a poda de galhos que estão crescendo muito longos ou finos. Poda de renovação. A poda de renovação é feita com menos frequência e é mais drástica do que a poda de manutenção. Ela envolve a remoção de uma grande parte da planta, incluindo galhos grossos e velhos. A poda de renovação é feita para rejuvenescer a planta e estimular o crescimento de novos galhos. Como podar a mimosa cultivada em vaso? A mimosa cultivada em vaso precisa ser podada com mais frequência do que a mimosa cultivada no solo. Isso ocorre porque a planta tem menos espaço para crescer em um vaso. A poda de manutenção deve ser feita a cada 2 ou 3 semanas, e a poda de renovação deve ser feita a cada ano ou 2. Dicas para podar a mimosa: use ferramentas de poda afiadas e limpas. Faça cortes limpos e angulados. Não remova mais do que 1/3 da planta de cada vez. Após a poda, fertilize a planta com um fertilizante balanceado. Regue a planta regularmente, especialmente durante os períodos de seca. Conclusão: a poda é uma parte importante do cuidado com a mimosa. Ao podar sua mimosa regularmente, você pode mantê-la saudável, com um formato bonito e com uma floração abundante.